dia bem bacana. A gente vai falar... Deixa eu só fechar aqui. A gente vai falar hoje sobre uma estratégia mais prática. Então, talvez alguém que não tenha estado com a gente ontem, eu acho que todos, né, praticamente estavam. Hoje a gente vai precisar aí, eu preciso que vocês estejam num ambiente tranquilo e, se possível, o fone pode ajudar bastante também. Hoje a gente tem uma convidada especial, a Rebeca, que já está aqui com a gente. Tudo bem, Rebeca? Está aberto meu áudio? Abriu? Sim, agora sim. Agora abriu? Boa noite. Abriu. Boa noite. Oi, Rebeca. Boa noite. Oi, crianças, tudo bom? Tudo ótimo. Obrigado pelas crianças. Então, agradecemos as crianças. Que bom, né? Desperta a criança que está dentro de você. Boa. É isso aí, pessoal. Então, vamos lá. Eu tenho hoje, como vai ser nossa programação, eu inicio aqui, a gente tem um exercício logo depois dessa breve apresentação, e aí depois a Rebeca ela pega na sequência, e aí vamos ver se a gente consegue, ao final, a gente consegue ter uma troca um pouco maior. Então, espero que vocês tragam algumas questões, algum comentário, sei lá, de repente, algo que surgiu aí de ontem para hoje. Eu começo, antes de compartilhar aqui minha tela, eu começo já deixando aberto para vocês fazerem alguma questão sobre o exposto ontem, o que a gente falou sobre ontem. Alguém quer falar alguma coisa, quer fazer alguma pergunta, quer fazer algum comentário? O momento é agora. Quero, Ademir. Boa noite, pessoal. Boa noite, Lourdes. Tudo bem? Boa noite. Tudo jóia. Ontem, daquele comentário da Marina, né, e depois da Vanessa ali também, eu fiquei pensando, principalmente na minha fase agora. Eu tô começando, né, no grupo com vocês, estou começando a correr agora. E como a gente já conversou, toda vez que eu estou treinando, eu sempre tenho uma vontade de ir um pouco a mais, de um pouco além, porque me faz muito bem, me dá um bem-estar muito grande. E aí, como que nessa minha fase de iniciante, eu equilibro isso, a questão da prudência, de que eu sou iniciante, ainda tenho que me condicionar ao esporte, mas também de já querer ir um pouquinho além do que eu estou conseguindo fazer. Como é que eu equilibro isso nesse momento? Vocês que são mais experientes, que dica que vocês me dão? Boa questão, boa questão. Vou pôr no mute aqui, tá? Só para não dar ruído. Tá bom, é assim, né? Quanto mais iniciante, maior o risco de se machucar. Então, esse início, é como a gente havia conversado no sábado, esse início, as chances de você se machucar são maiores do que quem já está treinando, quem já está com o corpo adaptado. Mas você sentir isso é muito legal. A dica que eu te dou é que você termine, né, muito parecido com o que eu falei ontem, mas termine sempre fazendo um pouco mais. Então, você está naquele seu trote ali, no final, tenta acelerar os últimos 3, 4, 5 minutos, que isso que você falou, você já pegou uma questão do esporte. Quanto mais intenso é a atividade física, então a galera que treina aqui sabe, nos dias de tiro, que são os treinos intervalados, no pós-treino a gente tem uma sensação, a endorfina ela é muito maior. Então é isso mesmo, quanto mais intenso, mais você sente esse efeito da endorfina. Vamos aos poucos, mas você já pode sim, ao final de cada treino ali, você sentir, perceber seu corpo e acelerar um pouco mais.
Joia, então, Ademir. Vamos trocando ideia. É isso aí. Pessoal, mais alguma questão aí? Alguém quer falar mais alguma coisa sobre o que a gente expôs ontem? Oi, Ademir, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. É a Marina. Eu queria fazer só uma consideração, porque foi tão irônico que ontem a gente comentou da nossa cabeça, né, antes dos treinos, e hoje, exatamente, eu iniciei a minha semana mais tranquila do mês. Eu normalmente treino 5 vezes na semana, então eu tenho 4 dias de corrida, de até 45 minutos, meia hora ou 45 minutos, fácil. Então, uma semana bem leve de treino. E aí eu fui, tô tranquila, 45 minutos. Foi tão difícil. E aí eu fiquei pensando, consegui fazer os meus últimos 4, 5 minutos mais rápido, mas foi um treino muito difícil para mim. Olha que ironia, né? Como é a cabeça e como a gente não pode julgar. Isso é o que eu aprendi ao longo desse tempo que eu treino, é que cada dia, se você perceber, cada dia é diferente. Todo dia é diferente. Todo dia você vai estar com uma sensação no seu corpo diferente. Então, você nunca vai ter 2 corridas iguais. Elas podem ser semelhantes, mas nunca vai ser igual. Você pode fazer o mesmo percurso, você pode fazer o mesmo ritmo, mas a sua sensação as sensações são diferentes. Então, muitas vezes a gente semeia, né? Então a gente dorme bem, a gente se alimenta, você bebe água, você se prepara e talvez naquele dia você não esteja bem, o corpo não funciona tão bem, né? E o contrário também acontece. Você faz tudo errado e você acha que vai ser ruim e naquele dia você está super bem, né? Então, o que a gente tem que fazer é semear e isso é o esporte, Marina. A gente não é uma máquina, isso é a beleza do esporte, que às vezes você acha que você está cansado e a coisa funciona e o contrário também. Então, estamos aí para cada dia a gente ter a ideia do curso é que a gente tenha ferramentas, né? A gente discuta essas ferramentas e traga a consciência de alguns pontos para na hora que tiver difícil, igual você hoje conseguiu aí terminar o treino, num dia difícil você conseguir se superar e conseguir terminar o treino. E isso é o que vai montando a sua força dentro do esporte. Beleza? Pessoal, mais alguma questão? Pode falar, Edmar. Liga o seu som está desligado. Você liga. Agora Ligou? sim, ligou. Então, Ademir, eu sou novo. Hoje eu fiz a primeira aula na assessoria de vocês aqui no Ibirapuera. Eu venho acompanhando o seu trabalho pelo Instagram e já rendeu alguns frutos o treino a nossa conversa de ontem, porque eu já corro já faz um tempo, mas eu nunca fiz assessoria. E eu fiz uma prova ano passado e terminei a prova e falei, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer essa prova, vou baixar tempo. E eu me peguei tendo vontade de fazer um monte de coisa, um monte de prova, um monte de meta e aí essa questão do foco, sabe? O que você quer fazer, o que você vai priorizar, entendeu? Eu acho que pela conversa de ontem isso já me rendeu bons frutos, porque eu gosto de esporte, pratico há muito tempo, mas chegou um momento que eu estava perdido, assim, caramba, o que você vai fazer agora? Então, a conversa de ontem já me ajudou bastante a refletir sobre qual que é o meu propósito, nesse caso de esportes, para seguir aqui para os próximos tempos. Mais um relato, acho que, não sei se é uma questão. Legal, boa, boa. Essa questão do propósito, eu achei que alguém ia falar sobre isso, porque eu acho que era o ponto principal ontem, né? Um dos pontos principais. Não é tão fácil você descobrir esse propósito
e eu coloco aí que você tem que reavaliar de tempos em tempos e você também não se que você se questione sempre, né? Não fique com essa a primeira resposta, que você tente ir mais fundo, porque esse propósito é o que vai te trazer, o que é a base, é o que vai te dar aí você vai entender tudo o que você quer fazer dentro do esporte. Então, em cima, ele vai balizar todas as suas ações. Então, é por aí. Chefe, Pati, tudo bem? tudo. Uma questão que ficou também a respeito do propósito, e uma questão específica, né? Você está lá treinando, assim, porque você corre, ok, né? Mas daí, por que você vai se submeter àquele determinado esforço? Então, porque eu quero qualify para Boston. Daí você começa, mas está muito difícil. Será que eu quero mesmo? E daí, qual é o limite do medo de enfrentar um desafio, né? E de você não encontrar o propósito? Porque eu me encontro muito nessa situação. Eu me empenho, você sabe o quanto, né? Eu quero esse qualify, mas daí eu não sei se começa a me dar medo ou se o propósito desaparece. Daí queria que você falasse um pouco sobre isso. Nossa, muito boa. É por aí mesmo, é por aí. Você sabe, Paty, que isso aconteceu comigo durante o meu processo lá do Mundial, durante os 7 anos, sabe? Eu não tenho todo esse tempo. Não, a questão não é nem pelo tempo, a questão é que quando a coisa começa a apertar, né? Por isso que você tem que tomar essa decisão tranquila, não pode ser cansada, não pode ser depois do treino, né? Não pode ser depois daquele treino difícil, depois dos 20 quilômetros que você sofreu. Eu pensei nisso sábado. Não pode. Não, porque exatamente o processo, quando você pensa, né? Você pensa no seu propósito, e aí quando você está no dia a dia, que foi aquilo que eu falei ontem, do dia a dia, é aquilo que a gente não tem você não tem nada ali, você não ganha nada no dia a dia, né? Teoricamente, você não tem aqueles ganhos, né? Você tem um ganho da sua satisfação de ter terminado, mas você não vê que você está se aproximando, né? Não tem uma coisa tão palpável assim, a não ser a gente perceber que você está melhorando e tal, mas é assim, o propósito, você definiu esse propósito e aí você deixa aquilo como a sua meta, né? O seu objetivo, o seu sonho, e aí você trabalha, a gente vai trabalhar em cima disso. Agora, todos vocês têm empregos, vocês trabalham, vocês têm outra profissão, outra atividade. Então, quando você está principalmente sofrendo, né? Sofrendo mesmo, quer sofrer mesmo nos treinos, é muito fácil você buscar uma saída ali, tipo, será que eu quero mesmo? Né? Mas é uma espécie de fuga, vamos chamar assim. Né? Talvez fuga é muito forte, mas é nesse caminho. Né? Então, é importante, e aí lembrem do que eu falei do tamanho do homem. O tamanho do homem, talvez, se a gente for avaliar ali, se a gente for dar uma nota dentro do esporte, não vamos levar para outra área, dentro daquelas virtudes, uma das virtudes que é muito difícil é a fidelidade. Então, é legal a gente avaliar dentro daquelas virtudes o quanto aquilo faz sentido, né? Dentro da fidelidade, dentro da temperança. Então,
aquilo ali também é algo bem valioso, é algo que seria legal vocês até anotarem para, de vez em quando, olhar e aí ter isso como um comparativo e ter até como uma meta. Tá Carla, bom. você quer falar, né? Quero. Tá me ouvindo? Tô. Eu estava com problema no microfone, desculpa. Uma coisa que me marcou muito ontem foi o tema sobre crenças. Tem muitos anos que eu corro também, mas tem pouco tempo com assessoria e nesse meio tempo eu consegui também manter esses pratinhos da corrida e pouco. Assim, por muito tempo eu parava por priorizar trabalho, N coisas. E tem 3 anos, mais ou menos, que eu fui diagnosticada com asma. E antes desse diagnóstico médico, eu não tinha tanto medo em me forçar mais. E quando eu tive essa crise de alergia aí, que me deu essa crise de asma, hoje, quando eu começo a sentir um pouco de perda de fôlego, eu já fico travada e ir mais rápido, porque eu não sei se é um medo que me bloqueia ali, sabe? De eu passar mal, ou enfim, não sei o que pode acontecer. E minha asma nem é tão forte assim. Eu acho que eu fico tentando equilibrar isso. Hoje, até no treino, eu segui sua dica ali para ir no final mais forte, mas eu acabo que demora para recuperar o fôlego muito quando eu dou esses impulsos. Só que antes de eu ter esse diagnóstico, eu não tinha esse problema. Então, parece que eu não estou conseguindo performar tanto agora, porque eu fico com isso na cabeça. Desculpa a risada, mas é que eu já tive alunos assim, e assim, esse caso eu já tive pessoas exatamente com esse perfil. É o medo, né? É o medo e é uma crença. Você vai ter que avaliar isso, você vai ter que reavaliar, e quanto mais você pensa, Carla, menos vai acontecer, tá? Você vai ter que esquecer isso. Isso vai ter, de alguma maneira, você vai ter que deixar de lado e esquecer, porque enquanto isso você trouxer isso para frente, vai ser algo que vai te limitar. E eu te falo como treinador, você não vai ter nenhum problema, você não vai ter falta de ar, sabe, a mais, a não ser que você tenha uma crise, é uma outra situação, sabe? Mas no treino, no dia a dia, Carla, você não tem limite. O limite é a gente que vai dando. Então, isso é uma crença, sim, e é algo que a gente precisa trabalhar, tá? Então, você no consciente é fácil você entender, e todas essas informações que a gente está aqui, galera, elas estão no nível de informação. Para passar para um nível de conhecimento e tal, você vai ter que, é o que eu falei, refletir, vai ter que sentir na pele, é o dia a dia, é o se colocar à prova, é o sentir, né? Não adianta, não, só porque fulano falou, o outro falou, não, é o se criar, Carla. Então, assim, não é que não entenda como um problema, como um desafio, é mais um desafio para você. Tá? Coloca como um desafio. Eu tinha ouvido outra pessoa falar. Acho que fui eu. Poder fazer um comentário? A Ana tinha falado, aí você fala, Rô. Pode falar, Oi. Ana. Oi, boa noite para todo mundo. Boa noite. É que ontem você estava falando do Phelps, né? E do fato dele, por 5 anos, nadar todos os dias, né? E eu fiquei imaginando que uma das forças por trás disso é a paixão pelo que ele faz. E Sim. Todos nós somos apaixonados pela corrida. Então, mesmo num dia muito ruim, tem um prazer enorme em fazer aquilo, né? Então, a continuidade e você voltar a fazer, você se esforçar e passar por um perrengue danado, pegar uma chuva, fazer um tiro super difícil, dá esse enorme prazer porque você tem a paixão pelo negócio. Só que para você conseguir fazer isso, você tem que fazer outras coisas pelas quais você não é tão apaixonado. Por exemplo, tem que fazer musculação, né? Só falando do esporte, tem que parar de beber. Essas coisas que são um pouquinho mais difíceis porque elas não vão de encontro com as suas paixões.
E aí, como é que você trabalha a sua mente para, né, para fazer essas outras coisas pelas quais você não tem tanto prazer, né, tanta paixão? Né? Muito boa, muito boa. Você sabe que ontem, quando eu falei do Phelps e quando eu falei disso, talvez eu tenha me esquecido de falar na parte da motivação, da paixão, né? Da paixão, da questão do sonho, que é tudo meio junto, né? E aí, Ana, e a todos que estão ouvindo, o que eu trouxe do tamanho do homem, eu trouxe aquele conceito exatamente por conta disso, sabe? Então, o que isso, você perguntou, o que tem a ver com o tamanho do homem? A temperança, né? Que é o equilíbrio, que é o que a gente busca sempre. Não tem fórmula mágica, mas eu acho que assim, né? Você não precisa parar de beber, você não precisa parar de fazer as coisas que você considera que são prazerosas, só que tem que equilibrar, né? Então, na semana que a gente vai fazer uma prova, numa semana que tem um treino mais intenso, né? Então, nessa semana a gente dá uma segurada e isso é o grande desafio principalmente do atleta amador, né? Que faz a coisa porque ama, né? Então, amador significa amar. Então, exatamente como você colocou, essa temperança é ali que a gente vai ter que trabalhar nesse ponto e em qualquer outro ponto, né? Posso falar, Tite? Roberta, fala, Rô. Desculpe. Eu achei isso super interessante porque a gente tem uma história antiga, né? Comecei em 2007 com a Medley, né? E eu vinha numa continuidade bem legal, fiz bastante prova. E dentro das minhas características de amadora, né? Tinha aquela coisa, assim, de sempre... Eu lembro, uma vez, há muitos anos, eu estava conversando com você que eu era uma pessoa uma corredora mais progressiva, né? Eu nunca conseguia ficar na zona de conforto. Quando eu ia trotar, eu nunca consegui fazer um trote para descansar. O pessoal fala, vai passear. Eu nunca consegui passear, né? E aí depois eu perdi o ritmo por várias mudanças da vida. Aí depois disso foi uma sequência de começos e abandonos, né? Recomeços e abandonos. E aí chegou um tempo que eu fiquei pensando até, falei, pô, será que eu gosto mesmo de correr? Porque, porra, né, mano? Aí, né, mas é verdade, te passa esse pensamento, né? Porque, eu lembro assim, eu jantava aquela biologia, assim, falava, eu nunca vou esquecer de um dia que a gente estava fazendo um treino, que tinha acho que subir 10 vezes a biologia, e aí na última você falou assim, quando vocês chegarem lá em cima, vocês viram de costa. Aí eu falei, pô, agora a gente vai descansar aqui. E não deu certo, né? Então são coisas que eu ficava meio pensando e eu achei super interessante. Eu quis fazer esse curso porque eu sei que eu gosto de correr, tanto é que quando eu vou para um treino eu me entrego para aquele treino, né? Tanto é que eu sempre falo, às vezes quando eu vou receber um treino, eu falo, você acha que você consegue? Aquela minha frase clássica que eu sempre falo, né? Só tem um jeito de descobrir, né? Tipo, vamos meter as caras, assim, né? E eu achei legais todos os comentários, porque todos complementavam uma coisa que eu vinha pensando já, sabe? Que é o lance desse lance de você ter temperança, você realmente ter uma decisão, porque o que você precisa não é... Eu entendo para mim, pelo menos, né? Que não é exatamente tanto esse percurso que, no meu caso, faz a diferença, é a decisão de não parar, né? E o lance que pegou mais para mim foi da responsabilidade, que no meu caso, o que estava faltando é uma responsabilidade de eu assumir mesmo, tipo, com todos os... Trabalho pra caramba, pego freela e o caramba, mas assim, não vai ter jeito, né? A gente tem que puxar a responsabilidade para si de resolver a parada, né? Tipo, se eu quero, resolvi que gosto. E eu queria agradecer porque eu achei um negócio muito legal esse tamanho do homem, assim. Me calou fundo, assim, sabe? Fez muita diferença mesmo. Eu achei muito legal e muito válido puxar a responsabilidade para si. Isso, para mim, pegou bem forte. Queria só comentar e agradecer também. Muito obrigada. Legal. Maravilha. Esse tamanho do homem é algo que eu carrego há muito tempo e que eu acho
até pela questão da Ana, né? Eu coloquei exatamente por isso, porque né, não adianta, não tem fórmula mágica, a gente vai ter que se trabalhar, né? Fala do Vi. Oi, saudade de todos. Não, eu estava aqui ouvindo vocês falarem, né? E o que me chamou a atenção nesse curso foi além da corrida, porque a corrida, para mim, ela também é além de tudo, né? Para mim, ela significa muita coisa, vida, né? Liberdade, sei lá. E eu estou ouvindo vocês falarem e realmente, já conhecendo a Ademir, eu sabia que ia um pouco por esse lado, né? O que eu acho bacana é que tudo isso que a gente passa na corrida, porque é um esporte de superação, sim, é um esporte que machuca, é um esporte solitário, por mais que, né, a gente faça ele em grupo, que é muito mais divertido, ele tudo você consegue aplicar para a vida, né? Absolutamente tudo. Então, a história também, como você colocou, né, lá dos itens do homem, tudo isso você aplica, né? E cada um de vocês falou um negócio, né, da crença, da asma, e você vê que tudo isso se encaixa muito bem. E é um esporte muito visceral, né? Para mim, fecha, Ed, para mim, por exemplo, eu embora, né, seja essa coisa tão visceral, eu me questiono todo dia. E eu, na minha situação atual, em particular, às vezes eu fico com medo de ter vontade. Eu estou correndo sozinha, eu estou sem objetivo no sentido... hoje eu estava pensando sobre isso, falei, caraca, para que eu faço isso? Eu estou super cansada, eu acordo cansada. Aí eu fiquei pensando, cara, eu não tenho uma prova, eu não tenho nem assim, não, sábado que vem vai ter um treinão no Riacho, né? Porque tudo quando você gosta, tudo é objetivo. E aí eu comecei a pensar, falei assim, puta, eu não consigo não ir. Eu não consigo não ir, por pior que seja. E é o que a Ademir falou, né? Tem semana que você está alta, tem semana que você está baixa. Mas, para mim, cada treino é uma meta cumprida. É um negócio assim, muito louco. E com tudo isso, às vezes fica assim, caraca, será que eu vou conseguir continuar correndo aqui? Puta, tá frio, tá sozinho, eu vou pro parque, às vezes não tá aberto, e sei lá, às vezes não... Enfim. Então, tudo isso são coisas que elas te ajudam a te construir como pessoa. E aí eu estou ouvindo vocês falarem aqui, e estou vendo que cada um, né, tem um ponto particular, mas que vai nessa construção, né? E, enfim, então esse curso para mim está sendo super bacana. Inclusive eu falei para a Ademir, eu usei ontem os 3 últimos slides para motivar, não é nem a palavra, enfim, mas para mandar uma mensagem para o meu filho que tinha a ver com a situação que ele está vivendo, que não tem nada a ver com a corrida. Sim. É isso. Bacana, bacana. Você sabe, né? Até, galera, eu vou precisar segurar, senão a gente não vai conseguir passar o conteúdo. Mas só para finalizar, eu vi, Lu, depois, no final, a gente tem um tempinho aí, mas só para a gente fechar essa primeira parte, que a gente tem um conteúdo muito bacana, a gente não pode perder. Cada dia, cada treino que eu faço é um desafio. Então, eu sou desafiado todos os dias há mais de 30 anos. Então, isso vai ser sempre. Então, eu sei que eu vou conseguir correr 10 quilômetros, mas não é que o treino vai ser fácil para fazer 10 quilômetros. Então, a corrida talvez é algo, uma das atividades mais difíceis que eu tenho na minha rotina, porque cada dia é uma dificuldade. A gente está sempre um pouquinho, né? Para você evoluir, você tem que estar sempre um pouco fora da zona de conforto. Galera, desculpa, eu vou ter que parar, cortar, porque a gente tem que dar sequência. Hoje a gente tem um conteúdo bem bacana. Rê, eu vou deixar o seu tempo aí, não vou te cortar. Vamos lá, eu vou compartilhar minha tela. Vamos começar aqui, então. Compartilhar a tela. Aqui. Compartilhando. Vamos lá. Aqui, deixa aparecer algumas pessoas para eu não achar que estou sozinho. Vamos lá. Hoje a gente está no dia de uma das estratégias de aperfeiçoamento
que é a visualização, a mentalização. Tá? Ontem a gente falou do aperfeiçoar, do se criar, do sonho, do propósito. Então, hoje é algo mais prático. Tá? O que a gente vai falar hoje, que é a visualização, a aula hoje chama Visualize o Seu Sucesso, é algo que todos os atletas de alto nível, do jogador de golfe, o tenista, o nadador, esportes coletivos. Esportes coletivos é bem legal porque eles fazem a visualização em grupo. Então, existe essa visualização em grupo do time, da questão do entrosamento do time. Então, não só atletas, mas músicos. Então, assim, não é autoajuda. Há 2 estudos aqui que falam sobre o porquê que isso funciona, e a Rebeca, no final, ela vai falar também dessa parte mental, como que funciona, por que funciona a visualização. Então, não entendam como autoajuda, não é autoajuda, é algo que é científico, funciona, né? A visualização nada mais é que você utilizar o seu cérebro, você usar, vamos falar de mentalização, né? Mente em ação, né? A mentalização, a palavra mentalização é você pôr a sua mente em ação. Tudo que foi criado pelo homem, tudo passou antes por uma ideia. Antes veio de uma ideia. Tudo que vocês estão vendo teve uma ideia. A gente está aqui na frente de um computador, de um celular, que foi uma criação que partiu de uma imaginação, de uma criatividade, saiu da mente. Então, a visualização é exatamente isso, a mentalização é exatamente isso. O cérebro, ele não consegue distinguir entre o que você está visualizando, que é o exercício que a gente tem hoje, e o que acontece na vida real, e o que acontece na realidade. Ele não sabe. E aí, depois, mais para frente, eu vou explicar como que os cientistas conseguiram descobrir, né? Os médicos, cientistas, né? A gente conseguiu comprovar como o cérebro ele não consegue fazer essa distinção entre o que você pensa, visualiza e o que acontece no real, né? Então, a gente é consequência dos nossos pensamentos. Então, quando a gente ouve, né, as pessoas falando, cuidado com o que você pensa, né? A gente, muitas vezes, é exatamente isso, porque os pensamentos, se você deixar muito aleatório, você vai ficar à mercê deles, né? Então, a ideia da mentalização, da visualização, é algo consciente, é você criar algo consciente. Então, quando você está com o seu carro entrando no estacionamento, que você está procurando uma vaga, se você, não vai ter vaga, ou na hora que eu chegar lá vai chover. Então, tomem cuidado com esses pensamentos, que são pensamentos que se tornam realidade. Então, esse é um ponto importante, você cuidar do seu pensamento. Essa é uma dos recados, é uma das mensagens da aula de hoje. Ela funciona, né? A mentalização funciona, é um processo, é uma imaginação, é criatividade. Então, é você conseguir construir uma realidade, você conseguir pensar no que você quer, no que você deseja. E lembrem-se do que eu falei da questão da consciência, né? A mentalização, a visualização, ela funciona quando a gente consegue, esse é o exercício que eu quero que a gente vai ser guiado, mas é importante vocês entenderem que você precisa colocar o máximo de detalhes. Então, assim, é o ato de você fechar os olhos e imaginar uma cena. Se você consegue imaginar uma cena, você pensando nos 5 sentidos, isso é muito importante. É muito importante. Você sentir o cheiro, você sentir o vento no seu rosto,
você ver aquilo, você ouvir o que está acontecendo. Então, quanto mais detalhes você traz para a visualização, para a mentalização, mais rico e mais poderoso isso se torna, tá? Isso aqui explica, tá? Essa imagem é muito legal. Tem um estudo que fala, esse é um esporte de inverno, né? São os esquiadores, eles são os pilotos de Fórmula 1, os caras passam de 150 km por hora só com esse negocinho no pé aí, só com o esqui no pé. E os caras, essa modalidade, que é uma modalidade que os caras descem montanha, né, que é o downhill, eles têm que passar por portões. Portões nada mais são que os pauzinhos fincados ali na neve. Então, o vermelho eles têm que passar pelo lado direito, o azul pelo lado esquerdo. É algo assim, tá? Só para vocês entenderem. O que esses caras, como eles estão numa velocidade muito grande, foi feito um estudo, né, que a grande maioria deles já fazia esse trabalho de mentalização, e os caras mentalizando a descida de uma montanha específica. E, né, durante a mentalização desses atletas, não era só um, os caras colocaram eletrodos na musculatura dos caras, né? Eles colocaram eletrodos no corpo desses atletas. Enquanto eles estavam visualizando a descida, que é uma descida, né? O cara pode morrer numa descida dessa, dependendo do tombo, ele pode se quebrar muito. Durante a mentalização da descida, quando ele estava passando do lado direito, a musculatura da coxa do lado direito, ela tinha, não era movimento, mas ela tinha, ela estava diferente, era como se tivesse, ela estava ativa, era essa a palavra. Então, ela ativava quando ele passava do lado direito, quando ele pensava do outro lado. Então, aquela descida, ele mentalizando, visualizando aquela descida, o corpo todo dele respondia. Então, aí os cientistas, né, eles descobriram o porquê disso é tão valioso. Quando eles desciam, era como se eles já tivessem descido aquilo outra vez. Então, mentalizando a direita, a esquerda, como era a curva, se era um pouco mais fechada, como eles tinham que se posicionar, porque é um esporte super técnico, é algo que é muito distante para a maioria de nós, né? Mas é um esporte super técnico, você usa o seu corpo inteiro no movimento, você é o carro, você é o veículo, e os atletas, eles utilizam essa mentalização. Então, é um estudo bem bacana. Se vocês quiserem, eu passo para vocês, né? O que pode atrapalhar uma visualização, uma mentalização? Eu vou passar aqui para vocês algo que talvez eu nunca tenha comentado com ninguém, porque é algo meu, né, que eu trago comigo. Mas, assim, quando eu comecei a assessoria, há 11 anos atrás, eu parei o meu carro na praça e eu tinha poucos alunos, né? E eu sempre mentalizei a minha assessoria e o meu grupo com gigantesco. Eu sempre imaginei eu dando treino para um monte de gente, né? Mesmo lá, quando eu estava com o meu carro parado na praça e, sei lá, a gente estava com um grupo menor. E a cada exercício de mentalização, mais pessoas me procuravam. Então, eu vou voltar um pouco mais. Quando eu estava logo no início, que eu dava aula de personal, e quando você tem 0 alunos, para você conseguir 1 é muito difícil, né? Quando você tem 10, para você conseguir mais 5, é muito fácil, porque a rede vai aumentando. Então, para eu conseguir os meus primeiros alunos, eu mentalizava eu já dando aula, eu com o aluno do lado, eu trabalhando. E aí, toda vez que eu mentalizava, na semana seguinte alguém me procurava, mas eu já imaginava, eu já mentalizava a pessoa me procurando, querendo estar comigo. E uma coisa que eu faço dentro da assessoria, eu mentalizo pessoas que vão agregar para o grupo.
Então, o que eu mentalizo são assim, eu quero atrair pessoas que eu vou poder ajudar e que dentro do grupo vão ter uma sinergia, que não vai ser algo que seja diferente. Então, isso é muito rico, porque a cada mentalização apareciam alunos. Então, eu sempre imaginava a galera me procurando. Então, isso é uma experiência prática que, para mim, é muito claro que dá certo, né? Eu tenho certeza que isso dá certo. Mas, assim, eu estava mentalizando, mas eu estava ali. A minha atitude, qual que era a minha atitude? Eu estava com o meu carro parado lá. Eu estava todo dia ali. Eu estava esperando, eu estava ali. A minha atitude, se você mentalizar que você quer e você não ter a atitude, não vai dar certo. Não vai dar certo. Porque você precisa, né? Não é simplesmente pensar e a coisa acontecer. Não é isso. Então, muitas pessoas acham que não dá certo porque falta atitude. Um outro ponto importante, a nossa atitude dentro do esporte é treinar, galera. Não tem outra. A gente treinar, a gente fazer o nosso dia a dia. Um outro ponto importante dentro do esporte, dentro da mentalização, da visualização de maneira geral, é o merecimento, né? Mas, assim, o merecimento ele tem a ver com atitude. Então, dependendo de como você tem a ideia que você tem de você, talvez você ache que você não mereça ganhar. Ou talvez você não tenha o desejo real, tá? O desejo real. Isso é importante. Quando você mentaliza e você tem o desejo real, porque às vezes você acha que você quer, mas às vezes lá no fundo você meio que torce para aquilo não acontecer. Então, se você tem ainda dentro de você essa dúvida, se você ainda tem, ainda você não tem isso tão certo dentro de você, a coisa também não vai acontecer, tá? Então, a atitude, o merecimento, a gente pode colocar barra desejo real. É o desejo real? É isso que você quer mesmo? Então, aí beleza. E a disciplina é assim, porque você precisa continuar mentalizando. Então, não só mentalizando, mas tendo atitude. E aí é esse ciclo. Então, o que pode atrapalhar é você achar que você vai mentalizar hoje e vai acontecer amanhã. Muitas vezes aconteceu comigo, tá? Eu mentalizei algo e aconteceu no dia seguinte. Até porque a mentalização existe também a de cura. Então, se você está um dia aí com a sua garganta raspando, você está sentindo alguma dor, na hora que você vai dormir, mentaliza seu corpo se recuperando, mentaliza você bem, mentaliza seu corpo como um organismo super inteligente, né? E se recuperando, fazendo toda aquela ação que a gente sabe que o nosso corpo tem, e manda a mensagem clara para o seu corpo. Então, aquela mensagem simples e clara, sem a palavra não, né? Uma coisa direta, afirmativa, e isso também é uma mentalização de cura. Então, não é só para você conquistar algo, mas também tem essa questão da cura, né? As estratégias a que a gente vai utilizar hoje é a gente visualizar, é a gente pensar, é a gente trazer a imagem, mas você pode falar, você pode escrever, isso também funciona. E aí, se você usar tudo, também é legal. Tem algumas pessoas que pensam, gravam, escrevem, e aí sempre continua com esse processo de se ouvir, de falar e aí também de mentalizar, tá? Legal. Então, pessoal, vamos fazer o exercício. Eu preciso, o exercício ele vai durar pouco menos de 10 minutos, tá? Eu preciso que todos vocês estejam aí num lugar tranquilo, tá? Então,
sentem-se numa posição ereta, tá bom? A gente vai fazer juntos. Deixar eu só... Isso, tá aqui. Beleza. Então, as orientações. Eu preciso que vocês sentem numa posição ereta. A gente vai começar com as respirações, ok? Então, a gente vai fazer respirações. Eu vou estar falando, vocês vão se manter numa posição ereta e vai ser guiado, tá? Vai ser guiado. Então, vem comigo, tá? Vem comigo, deixa a mente viajar, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Sentem-se numa posição ereta, coloquem as mãos, posicionem suas mãos ou ao lado na cadeira ou em cima da coxa. Eu preciso que todos vocês fechem os olhos. Fechem os olhos, isso. Aos poucos, ao fechar os olhos, agora vocês vão iniciar com 5 inspirações profundas. Então, tentem inspirar em 5 e soltar em 5, tá? Convido a todos para começar o exercício. É um exercício super poderoso. Eu vou passar toda a sequência. Soltem o ar. Vai sentindo, a cada expiração, você vai sentir o seu corpo ficando mais relaxado. Inspira, a hora de soltar o ar, seu corpo vai relaxando cada vez mais. A ideia é que você vá mergulhando num estado de serenidade e relaxamento. Continuem a inspiração profunda, soltando o ar. Pensem na sua respiração, os pensamentos vão aparecer. Se concentre na sua respiração. A gente vai fazer agora uma contagem de 10 a 1. Quando a gente chegar no 1, vocês vão estar com o corpo bem relaxado. Vamos abandonar o corpo. 10, você vai sentindo o seu corpo ficar mais relaxado, pescoço, os ombros. 9, você vai sentindo o seu rosto relaxado. 8, seus braços vão ficando cada vez mais pesados. 7, você vai sentindo que o seu corpo todo, seu peitoral, a sua musculatura na lombar vai relaxando, seus órgãos vão relaxando. 6, 5, e as suas pernas vão ficando pesadas, seus pés vão ficando pesados. Você vai abandonando o seu corpo. 4, relaxem, entrem, respeitem o seu cérebro. 3, 2, continuem pensando na respiração.
Estamos mergulhando num estado de serenidade e relaxamento. Corpo e mente relaxados, calmos e tranquilos. Agora a gente vai para o futuro, a gente vai para um evento, a primeira corrida pós-pandemia que a gente vai participar. Essa corrida é uma celebração. A gente está indo para esse evento pós toda essa fase. A gente vai chegar num evento, vai ser aquele evento e você se vê nesse evento, você se vê na largada. Olha você, olha para você. Imagina que você está olhando você de cima. É uma largada de uma corrida. Você vê milhares de pessoas, aquele clima que todo mundo esperava um evento, todo mundo queria isso, todo mundo esperava esse momento. E você está concentrado, você está feliz, você consegue ver seu rosto, você percebe que você está com uma energia boa, você quer estar ali. Você olha o seu relógio, acerta o seu relógio, você já percebeu que você está com os tênis amarrados na posição correta, você percebe que você está numa posição boa da largada, você ouve o narrador falando sobre o evento e vai começar, vai dar a largada. Começou o evento, começou a corrida. Aquela energia, todo mundo saindo correndo, você se vê saindo com um sorriso no rosto, concentrado, você quer fazer bem esse evento de retorno. Você começa a correr e passar pelas pessoas, algumas pessoas passando por você, aquele início cheio de pessoas correndo, muitas pessoas batendo palma. Você se sente muito bem, é o lugar que você queria estar agora, é o lugar que você queria estar. E logo você já acha o seu lugar dentro da corrida, você sente a sua respiração mais ofegante, mas você está feliz, esse nível de cansaço ainda está gostoso, você se sente bem. As pessoas, ao longo do percurso, as pessoas batem palma. O corredor, nesse momento, está no palco. Você é o principal. Você é o ator principal. Você se sente bem, você percebe que os quilômetros já se passaram. Já foram 4 quilômetros, você nem percebeu que passaram 4 quilômetros. Você começa a perceber que você é uma máquina de correr, como eu me sinto bem, como esse esporte me faz bem, como é bom estar aqui de volta no meio de tantas pessoas. Nesse dia você decide que você vai se superar. Você já está na metade da prova. Veja como você está correndo bonito, como você se sente numa fluidez. Você já está mais cansado, você percebe que o esforço aumenta, mas você tem certeza que vai conseguir manter esse ritmo, você tem certeza que vai conseguir se superar. Faltam 2 quilômetros para acabar a prova e esse nível de esforço está muito difícil. Você pensa em diminuir, mas você percebe que vai ser a sua
corrida da vida. E você lembra o quanto você treinou para esse momento, você lembra quanto tempo a gente ficou separado, você sabe que essa é uma celebração da vida. E isso te motiva, você fica todo arrepiado. Você passa a correr mais rápido, você começa a ultrapassar os corredores. As pessoas começam a olhar para você porque você está correndo muito rápido. E aquele nível de desconforto passa. Você começa a voar. Você continua motivado. Você consegue ver a linha de chegada. Um filme passa pela sua cabeça da sua carreira como corredor, desde que você começou, o quanto você se dedicou para isso, e você acelera ainda mais. A linha de chegada se aproxima, você sente uma emoção incrível, seu peito parece que vai explodir, você está todo arrepiado. Você passa a linha de chegada, olha no relógio, percebe que foi a melhor corrida da sua vida. Os corredores chegam, vários corredores chegando com a mesma energia. Você abraça uma pessoa do lado que você nem conhece. Essa troca de energia é muito legal. Você agradece por estar ali. Você se sente vivo. Você caminha, recebe sua medalha e sabe que essa vai ser marcante na sua vida. Você continua caminhando, encontra com um amigo, sorriso no rosto. Você abraça o seu amigo. E você quer contar a super experiência que você teve durante a corrida. Nesse momento, você percebe o porquê você corre, para sentir essa sensação. Sinta a endorfina. Boa, pessoal. Vamos voltando. Espero que ninguém tenha dormido. Todo mundo voltando. Chorei feito uma descacetada. Ai, muita emoção. Muita emoção. Oh. Chorei aqui também, Adri. Ah, tô toda molhada. Muito bom, pessoal. A ideia exatamente é isso é um exercício simples que vocês podem replicar sozinhos. E aí eu tentei trazer todos os 5 sentidos, as sensações. Então, esse é um exercício
que é muito poderoso e aí vocês podem usar para qualquer coisa. Pessoal, obrigado aí por vocês terem entrado no exercício. Espero que tenha sido uma experiência bacana. Rebeca, é com você. Abre seu áudio. Ok? Ouvindo todos? Ok. Então, agora você me deixou para fazer uma síntese. Quantidade não é qualidade, então vamos na qualidade, não é verdade? E é muito interessante, pessoas, isso que o Ademir acabou de fazer, ele explica exatamente como o cérebro funciona, porque é o que nós vamos falar. Porque muito de nós não sabe como é que nós funcionamos. E aí, nós fazemos algumas coisas que dá muito certo, não sabemos como, outras nem tanto, e a gente fica se perguntando. Então, a programação neurolinguística, que estuda como o cérebro funciona, e que ela tem várias definições, né? Então, por exemplo, é o manual do proprietário, né? A gente nasceu sem um. É o estudo da excelência, e eu gosto muito dessa definição, porque no início eles estudaram pessoas excelentes, e ontem, quando o Ademir fala do Phelps, e a gente saber a trajetória dele, que estratégias ele utilizou, e nós começarmos a modelar, claro que nós não vamos ser um Phelps da vida, mas nós podemos adotar atitude, e o Ademir fala muito em atitude, a atitude que esses campeões têm diante desses propósitos de vida, né? Então, a programação neurolinguística estuda exatamente como o cérebro funciona. Nós vivemos por programação, todos aqui se programaram para fazer esse treinamento, é uma programação consciente. Existe uma neurologia própria e específica para executar esses programas, tanto que muitas vezes você se lesiona e você não tem a performance que você gostaria porque você está lesionado. E a linguagem é a maneira como você interpreta os pensamentos e como você se comunica verbal ou não verbal. Mas, acima de tudo, como você se comunica com você mesmo. Então, o que é que você diz diante desses desafios? Eu vou dar certo, eu vou conseguir, eu consigo, ou não? Ou você dá comandos que vão te atrapalhar? Porque muitas vezes, se eu falar, hoje não estou muito legal e tal, você está dando esses comandos. Quando nós falamos em visualizações, nós estamos dando a direção para o nosso cérebro do que nós sim queremos. Porque ele é como um Waze. Se nós temos o Waze, mas nós não alimentamos com o endereço que nós queremos, ele não faz nada, né? E para nossa mente também. Então, assim, quando você está muito determinado a conquistar alguma coisa e você dá as informações corretas, e quando a Ademir fala os 5 sentidos, por quê? Porque é assim que nós percebemos as informações do mundo. O que eu vejo, o que eu escuto e tudo que eu posso sentir, né? Então, olfato, tato, gustação, paladar. Então, e quanto mais sentidos eu colocar nessas minhas visualizações, mais forte ele fica. Ok, para algumas pessoas você é mais forte para as imagens, outras pessoas gostam muito do som, né? Outras pessoas elas prestam atenção na sensação, em como ela está se sentindo, né? Então, quando eu falo que nós vivemos por programação, o que nós precisamos ficar atentos é que algumas vezes nós temos programações que foram instaladas, por exemplo, na nossa infância e que hoje estão obsoletas. E hoje a gente precisa atualizar alguma delas. Se você fizer uma vasculhada na sua vida e ver onde você tem algumas dificuldades, muito provavelmente existe algum programa lá que está precisando atualizar. A gente não vira e mexe, atualiza computador, celular, essas coisas? Então, é que não avisaram que a gente também precisa dessas atualizações. Então, vamos lá. Nós somos seres de energia. Hoje, por exemplo, o Ademir nos presenteou com uma mentalização e uma respiração que, mesmo que você estivesse muito cansado depois de um dia de trabalho, isso dá uma recuperada, né? E isso é importante. Então, nós somos seres de energia. Como que você está no final do seu dia? O que eu escuto em consultório é que a maioria das pessoas estão trabalhando muito mais agora home office do que trabalhavam no presencial. E elas estão ficando esgotadas. E isso é preocupante se a pessoa não tem uma maneira de se reenergizar. Então, nós somos seres de energia que nós respondemos a 4 domínios. O domínio emocional, o domínio mental,
o domínio físico e o espiritual. Estudos mostram que nós perdemos a maior parte da energia no nosso emocional. E, por exemplo, se você, e eu estou dando um exemplo assim que muitos vão perceber, ficou frustrado, estressado, porque pela pandemia você não conseguiu treinar, e nós ouvimos depoimentos de muitos de vocês, né? Puxa, eu estou parada, eu corro sozinha. Então você fica estressado, preocupado e aflito no seu domínio emocional. O que acontece quando você fica com esse estresse? Você perde o foco, por exemplo, no seu trabalho. Então, você está adentrando o seu domínio mental. Aí, você pode ficar tenso. E essa tensão que você já está adentrando o nosso domínio físico pode criar lesões musculares, certo? E aí, você perde a paciência. Por exemplo, com pessoas com as quais você trabalha, que tem crenças e pensamentos diferentes dos seus. Então, nós temos agora o nosso domínio espiritual sendo envolvido. Então, eu acredito que a maioria das pessoas que estão fazendo esse treinamento, elas têm um domínio físico fortalecido porque nós treinamos isso. Então, nós corremos, então o Ademir dá para a gente os exercícios educativos e tem os tiros. Então, nós estamos nos fortalecendo bastante no domínio emocional, no domínio físico, espera-se isso. Agora, e o seu emocional? Ontem, quando o Ademir começou, né, com a questão, né, qual é a importância da preparação mental, é que se eu não tenho essa preparação mental, eu vou ter só, por exemplo, a física, aí eu fico, por exemplo, estressado e isso prejudica a minha performance. Então, vamos aprender como que a gente pode ter o controle desse emocional. Porque eu tenho meu trabalho, eu estudo, eu desenvolvo o meu domínio mental, eu vou atrás de informações, só que e do emocional? Né? Então, como que eu lido com isso? E então, é importante saber que o seu cérebro é o seu melhor amigo. Ele não existe o sabotador. A gente fala assim, tem um sabotador que me impede de acordar cedo, eu quero levantar para correr, mas me impede. É importante a gente entender que parte que está gerando isso é que recado está querendo te dar. Porque tem uma informação, só que porque a gente, entre aspas, é analfabeto nessa área, a gente não entende, aí a gente fala, é fácil falar que é um sabotador, né? Então, vamos pensar no seguinte, eu achei muito interessante ontem, o Ademir falou assim, que em determinado momento lá de uma prova dele, você falou, eu pedi para minha mente parar, né? E eu dei a ordem, fica quieto, né? E ela obedeceu. Olha que interessante, a nossa mente precisa de instruções para funcionar. E se nós não damos, o nosso cérebro é uma maquininha, com todo respeito, que não desliga nunca. E se nós não orientamos, ela pensa qualquer coisa. Ela fica processando essas informações da mídia, que só tem catástrofes, diga-se de passagem, né? E eu fico atormentado. Então, assim, como que eu quero alimentar o meu cérebro, né? Quais são as informações? E a mentalização é um super alimento para a nossa mente. Então, assim como você se alimenta e busca uma alimentação saudável para o seu corpo, assim como você se preocupa com uma higienização agora, nesse momento do perigo do contágio, da epidemia e tudo mais, ou da pandemia, como que você higieniza a sua mente? Né? Porque isso também não ensinaram a gente, porque não adianta nós estarmos limpos fisicamente, mas assim, eu vou ficar doente, meu Deus do céu, eu não vou conseguir correr, meu Deus do céu, e se eu ficar mal? Eu estou alimentando a minha mente com lixo. Então, o que nós vamos ter como resposta é alguma coisa que vai corresponder a isso. Então, lembre-se, a nossa mente precisa da orientação correta, né? O que você sim quer. Pensa em propósito, quando ontem foi falado no assunto propósito. O que vem à sua mente quando você pensa em propósito?
Para algumas pessoas podem vir a palavra escrita, para outras pessoas podem vir a resposta àquela pergunta, para que você corre? Né? Para outras pessoas vem um desafio, para cada um vem uma informação. Essa é a estrutura subjetiva que compõe, né, o seu mapa. Né? Desde que você nasceu, todas as coisas que foram acontecendo na sua vida vão montando o seu mapa. E você interage na vida de acordo com a sua história de vida, com a sua cultura, né? Com a família, as coisas que aconteceram. E isso vai determinar os resultados. E quando você não está conquistando os resultados que você deseja, é importante ver como que você está alimentando essa sua mente. Né? E outra coisa, teve o outro estudo que o Ademir colocou, o cérebro não faz diferenciação entre realidade e fantasia. Tá? A maior prova disso é quando nós temos um pesadelo. Quando nós temos um pesadelo, a gente desencadeia reações neurofisiológicas como se de fato tivesse acontecido. E às vezes a gente fica mal o dia inteiro. Aquela sensação péssima. A gente desenvolve taquicardia muitas vezes, sudorese, acorda chorando, acorda mal. Aconteceu alguma coisa? Não. Mas era tão vívida, aquelas imagens, né, do pesadelo eram tão vivas que a mente acreditou que de fato aconteceu. Tanto que desencadeou essas reações neurofisiológicas, ninguém consegue ter uma taquicardia agora, por exemplo, uma sudorese. Né? Por quê? Porque acreditou que era verdade. Então, baseado nisso, quais são as imagens que você está alimentando a sua mente? Quando nós fizemos esse exercício agora de mentalização, que você se viu chegando na sua melhor performance e que você até se emocionou, porque foi tão rico em detalhes e algumas pessoas até correram lágrimas, porque de fato foi emocionante, o teu cérebro já deixou isso registrado e quando você fizer essa corrida, você já tem a experiência de hoje. Isso que é interessante na visualização. Feldenkrais é um estudo que mostra que quando você imagina, por exemplo, chegando no ritmo que você deseja chegar, primeiro passa pela imaginação, quando você vai na prática, você já tem todo aquele ensaio mental. E que, de fato, ele o cérebro entende como acontecido. Hoje, a neurociência, através de todos os aparelhos que ela já tem meios de comprovar as áreas dos cérebros que são acionadas quando a gente faz essas mentalizações. Então, por isso que é tão rico, por isso que até mesmo exercícios de respiração, até mesmo meditação, ajuda bastante no preenchimento da nossa mente com as informações que nós desejamos. Tá? O teu foco determina, eu sei que o Ademir vai explorar esse assunto, acho que é amanhã, o seu foco determina no que você presta atenção. Se o teu foco é chegar no tempo que você determinou chegar, é claro, você se preparou para isso. Não adianta você só mentalizar e não se preparar, não adianta só se preparar e não mentalizar. Então, as duas coisas caminham juntas, né? E de uma maneira muito interessante. Então, você foca no que você quer. E no meio da corrida, e passar os 4 quilômetros, e passar mais 2 quilômetros, o teu foco está em quanto falta para chegar ou quanto já foi? Puxa, eu já corri 7, puxa, eu já corri tanto, né? É interessante isso. Então, o foco vai determinar. Outra coisa, uma vez eu ouvi o Ademir falando ali no carro, na pracinha, cuidado que a mente, ela passa a informação de cansaço antes do corpo sentir. Então, se você sequer pensar, acho que eu estou cansada, o corpo vai falar, é mesmo, tá assim. Ele vai reagir de acordo com o que você está pensando. Né? Então, quais são os comandos que você está se dando? É interessante que quando o Ademir fala assim, você não vai morrer, né? Então, o que não te quebra, te fortalece. Né? E isso é muito interessante. Estudos mostram, né? Então, falando de resiliência, né? Que nós, seres humanos, nós nos fortalecemos, né? Quando nós recebemos essas pressões. Então, a resiliência vem da física, né? Um elemento que sofre uma pressão
e ele deforma, e quando ele volta, então essa bolinha ela é resiliente, porque ela sofreu a pressão e ela retornou na sua forma original. Então, se você pegar uma latinha e amassar, e ela também recebeu a mesma pressão da bolinha, só que ela não é um elemento resiliente. Então, ela deforma. E eu brinco e faço as perguntas, né? Você está mais para bolinha ou para latinha? E eu tenho certeza que muito mais para bolinha, porque nós estamos treinando, vocês estão treinando. O fato de vocês estarem fazendo esse treinamento já mostra que a atitude de vocês é melhorar, é querer melhorar. E é muito interessante, e eu gosto muito de pensar, né? E eu estava, quando o Ademir falou de amador, eu falei, a nossa língua portuguesa é interessante, né? Quem ama. E quem ama a dor, tem a dor, então a dor está presente, então eu tenho que amar a dor para lá. Mas enfim, isso daí é só uma brincadeira semântica, né? Agora, olha que interessante, a resiliência. Então, isso que te machuca te fortalece, né? Então, eu gosto de pensar, eu não gosto de pensar que a gente só cresce ou resiliente através da dor. Não, mas quando a gente sente a dor, seja física, seja emocional, seja espiritual, nós nos fortalecemos. E hoje existe um termo que vem além da resiliência, que é o antifrágil. O antifrágil é um termo que foi inicialmente utilizado em aplicações financeiras, né, de alto risco. Então, as pessoas queriam ter a segurança de que, diante de uma situação perigosa, elas não iriam perder. E o antifrágil hoje está sendo utilizado para o ser humano. Olha que interessante, porque o resiliente sofre pressão, se deforma, mas ele volta à forma original, né? E quanto mais resiliente nós formos, a tendência é mais rápido nós voltarmos. O antifrágil, quanto mais pressão ele receber, mais forte ele fica. E o ser humano, ele tem essa capacidade de desenvolver a antifragilidade. Olha que coisa interessante. Só existe um material que responde a esse processo que está sendo estudado em Stanford, que é um nanocarbono, que está sendo utilizado para transporte de cargas pesadas, né? Que ele, quanto mais pressão receber, mais forte ele fica. Só para comentar, entre aspas, né, eu tenho pouco tempo, o antifrágil veio do Nassim Taleb, que escreveu A Lógica do Cisne Negro, né, e que ele desenvolve toda essa teoria, né, do fortalecimento, enfim, e dentro dessa lógica do cisne negro, ele estuda o impacto do altamente improvável, e ele colocou o sucesso do Google, né, o grande sucesso do Google, e o 11 de setembro como situações que eram imprevistas e que aconteceram, e hoje nós temos a pandemia, né, como um cisne negro também, né? Mas não vamos falar muito sobre isso. E eu gosto assim, eu fui prestando atenção nas coisas que o Ademir foi falando ontem, quando ele falou que você paga o preço, né? E é importante lembrar que nós somos o resultado das nossas escolhas. Então, às 6 horas da manhã, eu, você e o mundo vão estar com sono, a cama vai estar quentinha. E eu escolho o quê? Eu escolho levantar, e qual é o comando do meu cérebro que eu dou para levantar da cama e correr, por exemplo? Eu falo, ai, que quente que tá minha cama, gostosa, vou ficar mais um pouco? Ou eu falo, let's go, vamos lá, levanta, né? Vamos lá, né? Qual é o comando que você dá? Ai, que preguiça, ou vamos lá, né? Porque você sabe o resultado, né, da pós-corrida, o que ela desencadeia. Então, como nós somos seres de energia, quando nós estamos fazendo atividades que nós gostamos, que estão envolvidas emoções como euforia, e numa corrida você pode ter essa euforia, essa ansiedade boa, positiva, de conquista, essa felicidade de encontrar os colegas e no retorno, por exemplo, você está desencadeando hormônios do bem, ocitocina, dopamina, serotonina. A pessoa que está depressiva, ela não consegue, os neurotransmissores não conseguem se unir para desencadear a produção da serotonina, e por isso ela precisa da medicação, né? Ela necessita disso. E a pessoa em depressão, você acha que ela está fazendo visualizações dela saindo da situação? Ou ela está tão deprimida que ela não consegue pensar em nada?
Pois é. Então, assim, nós temos a nossa própria química dentro de nós. E se nós estamos com raiva, emoções, raiva, tristeza e medo, são emoções negativas que desencadeiam hormonalmente dentro de nós produção de cortisol, que é o hormônio do estresse, que ele, em dosagens desequilibradas, ele vai produzir, vai cair o nosso sistema imunológico, a qualidade do nosso sono vai ser afetada, nós vamos ter perdas de energia, e aí nós podemos atrair os vírus que estão por aí nos ameaçando, né? Então, dizem, estudos hoje até da neurociência estão mostrando que 3 minutos de raiva que nós ficamos desencadeia a produção de 12 horas do cortisol. Que é a boa notícia, 3 minutinhos de alegria, felicidade que você consegue só na mentalização, isso que o presente que nós recebemos agora, já desencadeia também 12 horas, e você vai dormir hoje, você vai acordar muito bem amanhã, porque está desencadeando e já começou a desencadear a produção da serotonina, da ocitocina, dopamina, né? E isso está sendo comprovado, a neurociência está trazendo toda essa comprovação científica e deixa de ser um achômetro para ser de fato comprovado. Ok? Motivação, né? O que te motiva? Motivos para ação. Pense em alguma coisa que você adora fazer. Pode ser correr, pode ser cozinhar, pode ser qualquer coisa. Pense em alguma coisa que você gosta, adora fazer. E pensa numa coisa que você tem que fazer, mas não gosta. Tem um monte de tarefinhas, por exemplo, relatórios que a gente às vezes tem que fazer e não gosta. Tem, às vezes, uma vez um paciente meu me falou assim, eu detesto mandar lavar o carro. Eu falei assim, mandar lavar? Não é você lavar? Ele detestava mandar lavar. Então, pensa nessas duas. Uma que você adora e uma que você não gosta de fazer, mas tem que fazer. Né? Tem as duas, certo? Eu arrisco dizer que a que você adora fazer, você pensa no prazer que ela vai te dar. Por exemplo, correr. Cansa, não cansa? Você não chega... Eu chego toda molhada, suada, né? Você tem que tomar um banho para começar o dia, né? Cansa, é lógico, mas e o prazer que te dá? Então, muitas vezes, quando você pensa no prazer da corrida, é isso que faz você sair da cama às 5:30 da manhã, ou seja lá que horário, porque você pensa no pós, né? E o dia inteiro ficar com aquela energia gostosa. Agora, aquilo que você não gosta de fazer, mas você tem que fazer, você faz, muito provavelmente, para se afastar do negativo, não é? Bom, eu vou fazer esse relatório para o meu chefe não pegar no meu pé. Muitas pessoas, elas fazem atividades físicas para o médico, né, não cobrar, para o colega não falar, sedentário, né? Ele provavelmente pode ter o mesmo resultado, só que ele está pagando um preço maior. Então, esses são alguns programas que regem esses nossos programas. E um universal é esse, tudo que nós fazemos, ou nós fazemos indo contra o positivo, ou se afastando do negativo. Tem um outro sobre o presente. Quando você faz o que você gosta, você muito provavelmente está no presente absoluto. E é no presente absoluto que nós temos o maior controle dos nossos recursos. Porque se você está ansioso com a corrida, com a performance, olhando no Garmin, como o Ademir fala, deixa o Garmin, né? Olhando no Garmin, deixando ele te controlar, o teu foco está onde? Né? Então, presta atenção nisso, né? Se você está pensando, né, no trabalho que vai dar a corrida ou tal, você já vai ficar menos motivado, vai ficar mais motivado para parar. Se você pensar no resultado pronto, e isso que o Ademir orientou a fazer é já pensar chegando na corrida, você está mostrando que você sim quer. E algumas pessoas, nós na programação neurolinguística chamamos isso de ponte ao futuro, essas mentalizações. Então, faça uma ponte ao futuro do que você sim quer, mas de uma maneira positiva. Eu não quero lesionar, eu não quero me cansar, eu não quero me machucar. Troca por eu quero chegar bem, eu quero ter o fôlego, eu quero ficar saudável, em termos do que você sim quer, porque senão vai acontecer na tua mente o que vai acontecer quando eu disser para vocês assim, não pense no amarelo. E eu tenho certeza que todo mundo explodiu o amarelo na sua mente. Então, se você fala, eu não quero me lesionar,
você está ensaiando. Não necessariamente vai acontecer, mas você está ensaiando isso acontecer, certo? Então, mudança exige um tempo. Para um comportamento se transformar num hábito, ele precisa ser repetido algumas vezes. Por acaso, quando você acorda de manhã, você olha para o espelho e fala, ah, escova o dente ou não escova o dente? Não, porque é um hábito. Agora, você algumas vezes pensa, vou correr ou não vou correr? Então, se você pensa, você ainda não tem esse hábito. E estudos mostram que você precisa repetir vários dias na sequência. Se você, durante um mês, acordar todos os dias, X horas, para ir correr, você provavelmente no 30º dia você já tem um hábito e você não pensa, hoje está frio, hoje vai me dar dor de barriga, hoje não sei o que, você não vai dar uma desculpa. Porque você também não dá desculpa para escovar o dente. Você escova, você toma banho, você tem um amigo nosso que trabalha com a gente, que quando a gente esquece alguma coisa, ele fala assim, ninguém vem pelado para o trabalho, né? Então não era importante se você esqueceu, né? Então qual é o foco que você está colocando, né? Então, assim, lembrar que a mudança exige tempo e você vai sair da sua zona de conforto, sim, né? Quantos de nós, eu estou saindo da minha zona de conforto dando um treinamento online, que eu tenho muito pouca experiência. A experiência minha são esses meses que nós estamos fazendo isso, nunca tinha feito. Eu gosto muito de estar próximo, ver a carinha de todo mundo. Aqui eu tô vendo a carinha de 5 só, queria ver de todo mundo. Pegar feedback e tal, saindo da zona de conforto, mas para quê? Para aumentar a minha resiliência, para aprender, certo? As emoções, como ontem o Ademir falou, medo, tristeza, raiva, consomem muita energia. E não vale a pena, não vale. Nós somos humanos e nós vamos sentir raiva. Só que da mesma forma que a gente acabou de sentir raiva, teve um episódio de raiva, respira, a respiração controla o seu estado interno, por isso que é tão importante respirar. Respira e escolha, tenha a atitude de escolher que você quer apagar aquelas horas que você desencadeou da produção do hormônio do cortisol e outros hormônios ruins, e que você vai agora fazer uma mentalização, uma visualização de como você quer estar no final do dia, equilibrado, bem, feliz, saudável. Faça essa mentalização, como a Ademir falou, quanto mais detalhes, melhor. O que você vê, o que você ouve, o que você sente, que cor, que cheiro tem essa experiência, né? Qual é a textura dessa experiência? Tudo isso são submodalidades, que é um termo que a gente usa para dizer a maneira como nós guardamos os arquivos na nossa mente. Pensa numa experiência boa. Lembra de um desafio que você superou, né? Que imagem você tem dele? Ele tem cheiro, ele tem tamanho, ele tem cor? Né? Guarde isso muito vivo para você usar nas suas visualizações das próximas vezes. E ontem, né, eu vou falar de crenças, porque eu sei que crenças permeiam as nossas vidas. No consultório aqui eu ouço muito assim, eu não tenho jeito para isso, a que eu mais escuto já tô velho. Então, a garota fez 30 anos, ela trintou e falou, tô em crise existencial. Oi? 30? Eu sentei e tô ótima, e me acho jovem, como trintou, envelheceu. Sabe aquele velho, né, que não tem mais objetivos na vida? Né? Então, se eu tenho a crença que 30 é velho, 40 é velho, sabe aquela coisa, depois que a mulher entra na menopausa, engorda, ou depois dos 40 é difícil, acredite nisso, que vai ser uma profecia realizável, você vai realizar isso. Então, crenças são sínteses de aprendizagens que nós fizemos durante a vida, que ficaram guardadinhas ali na nossa mente e nós não questionamos. Muitas vezes você ouviu alguém da sua família falar, nós não damos para esporte. Oi? Você pode começar agora, né? A Vanessa falou que começou a correr com 38. O momento que você quiser começar qualquer atividade, se você estiver vivo, dá. Depois da morte, não sei, não voltaram para falar, mas agora, então vamos trabalhar com essas crenças. As crenças, elas estão muito escondidas, gente, não é assim, sabe o que é? Eu não consigo correr, porque eu tenho uma crença limitante de que a nossa família, não, ela está escondida. Muitas vezes a gente precisa de um processo terapêutico para descobrir. Agora, gente, tem terapias
que demoram anos. Eu era psicanalista, a psicanálise ela é mais lenta. Programação neurolinguística é uma ferramenta que, às vezes, com uma única sessão, eu numa única sessão resolvi 2 fobias que eu tinha. E por isso que eu me encantei tanto com essa metodologia. E eu achava que era uma coisa assim para tirar a pessoa do estado. Não, ela vai profundo, na raiz. Onde foi que você aprendeu? Nós não nascemos com medo. O medo paralisa. O medo paralisa o ser humano. E a primeira questão que eu sugiro fazer quando a pessoa me fala que está com medo é: esse medo é real ou é fantasia? Se ele for real, por exemplo, nos contaminarmos com o coronavírus é real. Como que eu posso me proteger? Ok, eu me protejo, nós estamos em casa, quando a gente sai, a gente já tem os procedimentos para nos protegermos, tal. É um medo real. Agora, o medo de não conseguir, o medo de fracassar, né? Eu estou plantando, né? Quando eu falo, ai, que medo de fracassar, é como se a mente falasse assim, pode deixar que eu providencio. Ao invés disso, fala assim, eu quero me realizar. Mas é relacionado ao esporte. Mas é para a vida também, né? Tem um áudio aberto que está atrapalhando. Tá. Então, assim, o medo paralisa. Então, vamos falar de crenças. A crença, um dia você acreditou em Papai Noel? Um dia você acreditou num político que hoje você não acredita mais? Da mesma forma, você também pode deixar de acreditar naquilo que você acreditava. Seja a crença sua, seja a crença da família, seja a crença do vizinho, seja a crença social, né? Existem crenças sociais que falam, não tem jeito não. A Carla falou, eu anotei o nome, a Carla falou da asma. Ontem ela tinha colocado a pergunta. Por não saber que ela não tinha, ela corria e se sentia alguma dificuldade. Por isso que eu tenho medo de diagnóstico, gente. Diagnóstico fecha você num quadradinho, sabe? Então, hoje se você fizer um teste X qualquer hoje, você vai ter um resultado. Não representa a tua vida o teste que você fez hoje. Então, vamos tomar cuidado com o diagnóstico. Mas sobre crença, o que eu queria falar, uma dica é a seguinte: às vezes a pessoa precisa de um processo, de uma terapiazinha rápida. Hoje a gente consegue fazer isso rapidamente. Algumas pessoas têm um timing melhor, outras demoram um pouquinho mais, não que estão quebradas, mas é o timing da pessoa. Então, a crença dá para trabalhar. Só que se você quiser entender de crenças, comece a estudar causa e efeito. Por exemplo, câncer mata. É uma crença que muitas pessoas acreditam, né? Pega uma crença que você acha difícil correr meia maratona, uma maratona é difícil depois que eu já tenho 40, que eu já tenho 50, que eu já tenho 60. Pega uma dessas crenças que você acha que fazem parte do seu contexto e busque contra-exemplos. Você conhece quem teve câncer e se curou? Você conhece pessoas que conseguiram realizar uma maratona depois dos X idade? Ela começa a tirar a força dessa crença, tá? Então, na relação de causa e efeito. Então, assim, a boa notícia é que a gente pode atualizar. E é uma informação, se você tem as crenças, essas são limitantes, mas tem as impulsionadoras. Aos 13 anos, eu fui convidada por uma amiga que tinha casa em Bertioga, e um final de semana lá, e o pai dela tinha uma lancha. E aí ele falou assim, Rebeca, hoje nós vamos esquiar. Eu falei, esquiar? Como que esquia? Faz isso, assim, assim, assado, eu vou começar a puxar lancha. E eu saí esquiando. Quando voltei, ele falou assim, quantas vezes você já esquiou? Eu falei, nunca, nenhuma vez. Por quê? Não, as pessoas caem milhões de vezes. Eu não sabia que caía, por isso que eu não caí. Aí eu peguei isso, né? Eu só tinha 13 anos. Eu peguei isso e falei, quer saber? Eu acho que eu sou boa de esporte. Né? E eu mesma fui alimentando. Você não precisa ter um pai ou uma mãe que alimente a crença para você. Você mesmo pode se autoalimentar. E eu comecei a pegar isso. Isso é uma ousadia? É uma ousadia, sim. Eu tive um super padrinho, Ademar Ferreira da Silva, que foi meu inspirador. Né? Todo atleta sabe quem ele é. E a minha mãe não treinava com ele. Minha mãe era arremessadora de dardo e ela foi campeã. E eu tenho 2 irmãos que não fazem absolutamente nada, né? Como diz a minha sobrinha, não corre nem atrás de ônibus. Né? Só que eu falei assim, não, eu quero ser boa em alguma coisa. E para as minhas filhas eu falei assim, tem que fazer algum esporte, escolhe qualquer um, tem que fazer. Agora, uma última coisa que eu queria falar, porque eu sei que nosso tempo está bem pequenininho, é sobre comunicação. Comunicação interna. Como me comunico eu comigo
comigo mesma, porque eu posso falar muito bem para as pessoas e ser uma comunicadora interpessoal muito boa, mas e a comunicação intrapessoal? Eu comigo mesma, quando vem aquela vozinha, né, que fala assim, não vai dar certo, você vai morrer. Lembra, Ademir, como você falava lá quando você estava lá nadando? Então, se você der o comando, né, e você, da mesma forma que se você sair com o cachorro passear, ele levar você para passear, tem gente que sai e o pensamento leva junto e vai saber para onde vai levar. É importante saber que nós comandamos o nosso pensamento, mas a gente precisa treinar para isso. Né? Então, assim, veio um pensamento que você fala, ai, gente, por que eu estou pensando isso agora? Vai dar a largada e você começou a pensar alguma coisa que vai desviar você do seu processo. Apaga esse pensamento e fala, quer saber? Visualização, mentalização. Lembre-se, a mentalização é o seu Waze mental, mas se você precisa alimentar, e quanto mais detalhes você colocar, melhor. E você vai começar a aprender a desenvolver essa comunicação interna. Sabe no comecinho que eu falei assim, que quando você quer levantar para ir correr, vem uma vozinha sabotadora e fala assim, fica na cama, só hoje e tal. Ela não é sabotadora. Fala assim, ok, acolhe e fala, eu sei que você tem uma intenção boa para mim, mesmo que você não faça ideia de qual é, acolhe e fala, depois a gente conversa, vou correr. Por exemplo, e quando você chegar, começa a conversar com ela. Gente, o psiquiatra talvez diria que você está já tendo alucinações. Não, não é. Assistiram aquele filme Divertidamente? Ele fala bastante dessas partes, a raiva, o medo, a insegurança, né? São as partes que habitam dentro de nós. E quando nós aprendemos a conversar com essas partes, fica muito bom. Eu gostaria realmente de poder falar muito tempo mais, mas, Ademir, eu vou respeitar o nosso tempo, devolvo a palavra para você e agradeço. E outra coisa, deixa eu fazer propaganda do meu livro. Eu escrevi esse livro, que Existe uma Saída, que são os meus 25 anos de experiência nessa área de programação neurolinguística, e se você tiver interesse, você encontra na Amazonas.com, na Submarino, você encontra, coloca na internet que você vai encontrar, e ele tem também para Kindle digital, tá? Tem um monte de coisas do que eu pincelei aqui hoje. Ademir, obrigada, devolvo a palavra para você. Nossa, fantástico, uma aula. Obrigado, Rebeca. Valeu, valeu. Boa, boa. Bom, pessoal, a ideia de trazer a Rebeca e logo mais a Vanessa está aqui com a gente, mas é exatamente para trazer essa parte. Elas estudam isso, trabalham com isso, né? Então é muito legal poder ouvi-las e saber que o que a gente está passando tem realmente comprovação, então elas estão aqui para validar e trazer essas informações. Foi uma aula, né? A gente acabou se estendendo um pouco mais, eu queria ouvir a galera, foi bom poder ouvir o pessoal. O exercício também foi bem legal. Galera, quem tem alguma questão, anota aí, amanhã a gente começa. O nosso dia amanhã é da parte de atenção e concentração. Eu vou trazer o exemplo dos quenianos, que é esse como exemplo, mas a gente vai falar bastante de atenção e concentração, que a Rebeca começou a falar também com a gente hoje. E é isso, pessoal. A gente finaliza, a gente passou um pouquinho, mas valeu muito. Então, agradeço vocês aí mais um dia. Essa aula, de novo, ela foi gravada, a gente passa para vocês amanhã, vocês já têm o conteúdo, quem quiser rever, tá? E a gente se fala amanhã, beleza? Então é isso. Obrigado, galera. Obrigada. Até a próxima. Rebeca, maravilhosa. Muito bom, Ademir. Tchau, obrigada. Obrigada. Foi ótimo, muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Beijo. Boa noite. Tchau, Boa gente. noite, Valeu, pessoal. boa Foi muito noite. bom. Boa noite. Boa noite. Ademir, você trouxe uma moça da minha juventude.